Olá, boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um dia de aula e hoje nós vamos falar um pouco das metrópoles, né? Na aula passada falamos então sobre a rede, a hierarquia urbana, como que se dava essa rede, né? Então a rede é a interligação de uma cidade menor com a cidade média e com a cidade grande, né? E hoje nós vamos falar um pouco dessas cidades grandes, né? As cidades maiores. Essas cidades grandes, essas cidades maiores, elas são denominadas de metrópoles, né? E aí, no próprio apostila de vocês, se vocês começarem a acompanhar comigo da página 7, vocês vão ver que as metrópoles, né, elas são designadas a maior cidade, né? Ou seja, a maior cidade na hierarquia urbana é chamada de metrópole. E a palavrinha metrópole, gente, aqui nesse post-it amarelo, ó, aqui ao lado está falando o seguinte: a palavra metrópole é de origem grega, vem de metrópolis, né? Que significa metra, matriz, ventre, polis e cidade, né? Polis quer dizer cidade. Ou seja, né? Então, nos gregos eles tinham na época essas metrópoles, né? Ou seja, essas cidades que influenciavam, por exemplo, Roma foi uma grande metrópole, uma grande cidade que influenciou várias cidades ao sua região, ao seu redor ali, né? E então nós temos hoje em dia essa denominação às grandes cidades, né? Que quer dizer a cidade mãe, né? Ou seja, uma cidade populosa em torno da qual outras cidades vão crescendo, né? Então essa daí é a designação para metrópole, né? Então metrópole ela se designa as cidades maiores, que é denominada então cidade mãe ou cidade populosa, né, em torno da qual outras cidades vão crescendo. Então, através daquela grande cidade, né, as outras cidades, né, ou seja, as cidades menores, as cidades médias, elas vão crescendo ao seu redor, pois elas necessitam de tudo que aquela cidade maior ela tem para beneficiar, né? Ou seja, ela tem para repassar. E aí, né, essas então são as cidades, né, as metrópoles. Recorrendo à sua estrutura, uma vez que conta com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, de serviços, universidades, sede de empresa e outros tipos de atividades. Né? Então, por isso que essas cidades menores e médias elas vão se instalando próximo, né, a essas grandes cidades, ou seja, essas metrópoles, né? Porque essas metrópoles, né, elas trazem consigo variedades, né, de elementos que podem ser utilizados, né, que podem dar retorno aí aos as outras cidades pequenas. Por isso, então, essas cidades pequenas e médias se instalam ao redor dessa metrópole, né? E aí nós temos como exemplo, né, nossa metrópole de Belo Horizonte, que ali ao redor dela nós temos algumas outras cidades, né, Betim, Contagem, né, e assim por diante, que são aquelas cidades que necessitam, né, dessas variedades que a metrópole de Belo Horizonte, né, que BH transmite para elas, né, como variedade de estabelecimentos comerciais, como está marcado aí na apostila de vocês, né, de serviços e universidades, né, faculdades, sedes de empresas, né, que são aquelas sedes industriais, né, e que dessas sedes elas vão instalar filiais em alguns outros determinados locais e alguns outros tipos de cidades, de atividades, como prestações de serviços e assim por diante, né? Então,
aí vocês já veem a importância dessa metrópole, né, dessa grande cidade, né? Então ela é importante para todas aquelas cidades que estão ao seu redor, ok? E aí, existem no Brasil, na página 8 está falando assim: existem no Brasil 12 metrópoles que se interligam, né? Então, e exercem influência sobre os municípios localizados até mesmo em unidades federativas diferentes. Então, né, gente, essas metrópoles aí brasileiras são 12 metrópoles e que elas então estão interligadas uma com a outra, né? Ou seja, uma depende da outra e ali exerce influência também para outros municípios que até mesmo estão em outras unidades federativas diferentes, que é o que nós vamos ver no mapinha aqui logo abaixo, ó, no mapa a seguir. Identifique as metrópoles brasileiras e o número de municípios influenciados por elas. E aqui, ó, como vocês podem ver no mapinha, aqui Brasil, metrópoles e número de municípios influenciados. Nesse mapa, então, nós conseguimos observar as metrópoles. Só vou descer aqui para a gente ver a legenda, olha lá. Né? Então, na legenda nós temos as metrópoles, elas estão localizadas aí com esse octágono, né? Amarelinho ou laranja. E aqui, né, com esse círculo rosa, nós temos o número de municípios influenciados por aquela metrópole, né? E aí, como vocês podem ver no mapa, são 12 metrópoles, desde o sul do Brasil até o norte do Brasil, né? E essas 12 metrópoles ali, elas influenciam então grandes números de municípios, né? Como vocês podem ver, São Paulo, olha lá para vocês verem na apostila de vocês. São Paulo é uma metrópole que abrange aí, ou seja, influenciam 1028 municípios. Então, São Paulo é uma metrópole que vai, né, se estender seus produtos, seus serviços para atender aí 1028 municípios. Então, ela atende mais quantidades de municípios, né? Então, ela exerce mais influência. Como nós já falamos na aula anterior, né, devido às universidades, como por exemplo a USP, né, que muitas pessoas elas querem ingressar ali dentro da USP porque é um local onde, né, já saiu grandes pesquisas e aí trouxe, né, grandes benefícios para a população brasileira. Então ali é um local de grande influência, como também as áreas industriais que existem em São Paulo, né? E os portos e assim por diante. Vocês podem ver que nossa metrópole de Belo Horizonte, ela exerce influência a 698 municípios, ou seja, 698 municípios dependem dos serviços prestados por Belo Horizonte, né? Por essas variedades aí de estabelecimentos. Temos Rio de Janeiro com 264, temos Curitiba, né, lá no Paraná, em 666 municípios. Porto Alegre, lá no sul, no Rio Grande do Sul, 733. Salvador, 486. Brasília e Goiânia, né, praticamente no mesmo território aí, né? E cada um exerce também influência, né? Goiânia exerce uma influência em 363 municípios, já Brasília 298, né? Recife 666 também, a mesma quantidade de Curitiba, né? Olha para vocês verem. Fortaleza, 786 municípios que depende dessa metrópole de Fortaleza. Belém, 161. E por fim nós temos Manaus, lá no norte, na Amazônia, olha lá, 72 municípios que dependem de Manaus, né, da metrópole de Manaus.
Então, como vocês podem ver, gente, nosso Brasil ele está distribuído aí, né, em 12 metrópoles, e essas metrópoles exercem influências até mesmo para os municípios que estão dentro do própria unidade federativa onde que a metrópole está localizada, né? E também exerce influência para os outros municípios de outras unidades federativas, né? Como por exemplo que nós temos Espírito Santo que não tem uma metrópole, mas ela tem utiliza aí, né, de certa forma, influências aí dessas metrópoles maiores, como que estão próximas aí, né? Temos Belo Horizonte, então alguns municípios elas vão depender aí da fronteira aí entre, né, Minas Gerais e Espírito Santo, exercendo influência então é, sobre a metrópole mineira, né, de Belo Horizonte. Nós temos também Rio de Janeiro aí próximo, Espírito Santo, que pode exercer influência também. Então, como vocês podem ver, essas metrópoles elas exercem influências também para outros estados, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós temos uma perguntinha. Você sabia? São Paulo é uma grande metrópole nacional. A cidade exerce influência sobre municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, parte de Minas Gerais. Olha então, né, a metrópole, né, São Paulina, ela vai exercer também influências, né, no próprio estado de São Paulo, em parte do estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, olha para vocês verem, né, que essa metrópole São Paulina, ela aí é importante, né? Por isso que ela é considerada então a grande metrópole nacional, né, devido, né, à influência que ela exerce, né, como por exemplo produtos que saem desses outros estados, por exemplo, estado mineiro, e que são delegados, né, levados via de transportes, né, até chegar em São Paulo, no Ceasa de São Paulo, e ali ele começa a distribuir, né, alimentos, começa porque é a interligação, né, alunos, né, pequenos, é a interligação, ou seja, é, precisa daquele momento, né, daquela rede para poder gerar comercialização, para poder trazer aí lucro, benefício para a região, né? Então essa interligação, essa rede, esse fluxo, né, de um estado para o outro, dependendo para aumentar, né, a economia. E aí então São Paulo exerce essa grande influência, ele é a nossa metrópole nacional, né, importante. E aí, pessoal, acabando nossa explicação aqui sobre a metrópole, é, vocês terão que fazer uma atividade chamada Geografia na Prática. Que atividade é essa? Vocês vão completar aí na tabela abaixo, essa tabelinha aqui abaixo, com o nome das metrópoles brasileiras e o número de municípios sobre os quais exerce influência econômica, política e social, né? Lógico que vocês vão conseguir achar aí essas metrópoles lá nesse mapinha que eu acabei de explicar para vocês. Ó, eu vou subir lá para vocês verem, tá vendo? Nesse mapinha, ele vai influenciar aí muito para que vocês possam descobrir as metrópoles, né? E aí colocar o nome delas e o número de municípios que foram influenciados por cada uma dessas metrópoles. Mas como, professor, eu vou colocar de qualquer maneira aqui? Não. Olha lá, ó. Primeiro vocês vão começar com as metrópoles, né, localizadas na região norte brasileira. Se você não sabe distinguir ali qual é o norte, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, vocês vão procurar um mapinha chamado de Distribuição das Regiões Brasileiras. Pode pesquisar esse mapinha e ali vocês vão ver
cada uma dessas regiões distribuídas aí, tá bom? De forma que ajude vocês a completar essa tabela, ok? Número 2. Com base nos dados que você organizou na tabela da atividade anterior, responda: qual é a metrópole que influencia a maior quantidade de municípios brasileiros e em que região brasileira ela se localiza, né? Então eu já expliquei isso para vocês, também é a metrópole que mais influencia, né? E qual é a região que ela pertence? Quantos municípios ela influencia, né? Para ela ser a maior região, a maior metrópole, né? Da região. Então vocês vão colocar o nome dela aqui, a quantidade dos municípios e o nome da região que ela, né, se localiza, que essa metrópole se localiza. E na letra B, você reside em alguma metrópole, alguma das metrópoles listadas? Caso resida, registre o nome dela, da universidade, da unidade federativa e da região brasileira a qual pertence. Ok, nós não residimos, né, gente? Nosso município não é uma metrópole, então nós não residimos, né, em uma metrópole, né? Então, dependemos sim de uma metrópole, né? Se a metrópole está próxima de nós, caso vocês queiram então colocar assim, não residimos na metrópole, mas dependemos de tal metrópole, vocês podem colocar aí qual é a metrópole que vocês dependem, né? Que nossa região depende. Leia informações a seguir. Na 3, Curitiba é uma metrópole da região do Brasil. Ela exerce influência econômica, social e cultural em mais de 660 municípios localizados nas unidades federativas do Paraná e Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam bens e serviços oferecidos pela cidade. Olha para vocês verem então que Curitiba ela exerce influência aí, né, econômica em mais de 660 municípios localizados aí nas unidades federativas. E esses municípios eles estão distribuídos dentro de Paraná e Santa Catarina, né? Então são grandes números de pessoas aí que têm influência, né, dessa metrópole curitibana, né? E aí, o que tá pedindo para vocês fazerem na a questão aqui abaixo, né? Vocês vão observar o mapa que está aqui abaixo e ele segue então a localização de Curitiba, né? E de alguns municípios influenciados por ela. Como vocês podem ver, aqui nós temos Curitiba e os municípios do Paraná, tá aqui Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa. Em Santa Catarina nós temos Joinville, Florianópolis e Criciúma, né? E tá pedindo para que vocês possam traçar uma rede para apresentar aí a hierarquia urbana entre essas cidades. O que vocês vão fazer? Vão colocar, né? Ligar essas regiões aí, né? De forma que apresente a hierarquia urbana, ou seja, da onde que sai a influência, né, da cidade maior, que é a hierarquia na rede urbana, que é Curitiba, e que chega às demais aí cidades menores, ou seja, aos municípios, essas influências, né? Então aí vocês vão pegar e vão representar, ou seja, traçar uma rede aí que representa essa hierarquia urbana, tá ok? Então essas são as duas atividadezinhas, três atividades, desculpa, que vocês irão fazer na aula de hoje e na próxima aula estaremos corrigindo essas atividades, ok? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.